Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa Entendes o que lês? Uma pergunta retórica, mas que faz eu e você nós pensarmos sobre: será que nós entendemos o que nós lemos na Bíblia? Você sabia que, infelizmente, nós ainda sofremos de um analfabetismo bíblico? Infelizmente, nós temos muita gente que frequenta as nossas comunidades religiosas, as nossas igrejas, mas pouca gente lê a Bíblia e entende o que lê. É por isso que nós temos esse programa toda segunda-feira às 21h45. É um programa da Igreja Batista em Morada de Camburi, na cidade de Vitória, na qual Deus tem me dado o privilégio de pastorear. Eu sou o pastor Zés, pastor sênior da Igreja Batista Morada aqui em Vitória, e convido você a abrir sua Bíblia para juntos estudarmos e entendermos o que nós estamos lendo e estudando. Vamos fazer uma oração. Deus, fala com a gente, mas que não seja apenas informação, mas que seja, sobretudo, transformação sendo gerado em nossa vida através do estudo da tua palavra, em nome de Jesus. Hoje eu quero convidar você para que você abra sua Bíblia ou acesse o texto bíblico no seu celular. Em Apocalipse 1, verso 11, a Bíblia diz assim, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Bem, Jesus estava dando a João muitas visões. E Jesus ordenou que João registrasse tudo, mas que depois ele endereçasse esse registro às 7 igrejas. O Apocalipse tem tudo a ver com as igrejas. O Apocalipse também é uma literatura que fundamenta a nossa teologia, chamada teologia da igreja, ou eclesiologia, que é o estudo da igreja. Tem muita gente que nos últimos dias tem reverberado de que bom é ser desigrejado. Bem, é claro que às vezes as pessoas confundem a instituição religiosa com a igreja de Jesus. Foi Jesus quem fundou a igreja. Ele disse: esta é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi Jesus quem colocou a igreja para ser essa instituição, mais do que instituição, para ser essa comunidade, esse organismo vivo que vive pela fé, o organismo vivo que é conhecido pelo amor que exala pelo mundo, e também uma igreja que se concebe e se posiciona no mundo como voz de esperança, voz de Deus para as dores do mundo. Ser igreja é a melhor coisa do mundo, ser igreja e estar também em comunhão com os outros que também compõem aquilo que nós chamamos de comunidade religiosa. Logo, é preciso que você entenda que a igreja tem uma importância tão grande dentro da teologia cristã que o próprio Apocalipse começa dizendo que Jesus ordenou a João que escrevesse tudo e depois que ele registrasse tudo, enviasse tudo isso para 7 igrejas que estavam geograficamente localizadas na Ásia Menor. E a partir daqui, nós vamos ler esse texto. É claro que cada igreja tem a sua peculiaridade. Logo em seguida, nos próximos vídeos, nós estudaremos um pouco mais sobre essas igrejas, mas queremos, pelo menos, entender o que é que está acontecendo para compreendermos o que é que a igreja representa para Jesus. Bem, em primeiro lugar, a gente percebe que João está sendo conduzido por uma voz. E João, ele se torna capaz de ver, porque o texto diz: escreve tudo o que você está vendo. E é interessante que quem está permitindo que ele tenha aquela visão ou acesso às coisas espirituais, o próprio Jesus, Jesus está dizendo o seguinte: você tem que escrever, coloque tudo por escrito. Você vai fazer um livro, e esse livro vai captar os sons, as tempestades, os relâmpagos, enfim. João teria que traduzir o que os seus sentidos estavam assimilando. E aqui para nós, escrever um livro, reduzir em palavras os mistérios de Deus, não seria uma coisa tão simples para João e nem para qualquer um de nós. João teria que, em palavras humanas, decodificar visões celestiais. Enfim, João estava diante de uma grande tarefa de endereçar o que ele viu para as igrejas, porque Jesus, ele escolheu a igreja para ser a grande resposta dele para colocar este mundo em caos em ordem.
Gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o Apocalipse está dizendo que a igreja é sim a instituição, a única instituição que foi comissionada, a única instituição que recebeu de Jesus o privilégio de ser a sua grande representante. Nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. A igreja é a resposta de Deus para as dores desse mundo. A igreja é a encarnação do corpo de Cristo. A igreja, por meio do Espírito Santo, representa Cristo e ela é aquela que proclama o reino que foi inaugurado em Jesus, mas que já está acontecendo o reino, mas um ainda não, porque até Jesus voltar, para que esse reino ele tenha a sua plenitude na terra. Então, se o fim dos tempos, ou se os planos cósmicos de Deus, se Jesus realmente não se interessasse pela igreja, por que é que logo o livro que fala sobre a revelação do céu, a primeira coisa que o texto diz é que João teria que registrar tudo e encaminhar para a igreja? Eu quero que você, nesse momento, receba essa palavra. Fazer parte da igreja, estar inserido numa igreja, lutar pela sua igreja, orar pela sua igreja, torcer pela sua igreja. Aliás, ser igreja é um grande privilégio, porque isso torna você cooperador de Deus na terra para que esse mundo absolutamente fraturado seja transformado pelo poder do evangelho. E é por isso que a segunda coisa, quando se trata da importância da igreja para Jesus, é que primeiro é que Jesus olha para a igreja como sendo esta grande estratégia de Deus. Jesus olha para a igreja sabendo que a igreja é sim aquilo que Deus ordenou para que através da igreja o reino de Deus seja cada vez mais espalhado e também o reino de Deus alcance as milhares de pessoas que precisam também ser alcançadas. Mas em segundo lugar, a gente precisa entender que lendo esse texto de Apocalipse 1:11, João está recebendo a incumbência de enviar mensagens a essas 7 igrejas. E as cidades onde esses primeiros grupos de cristãos se reuniam eram importantes centros urbanos. Algumas cidades tinham populações de 100 mil pessoas, não é? Como Éfeso, que tinha uma população entre 200 mil a 250 mil pessoas. Esmina tinha uma população entre 75 mil a 100 mil pessoas. Pérgamo tinha uma população entre 120 a 180 mil pessoas. E Sardes, que tinha uma população de cerca de 100 mil pessoas. E aqui que está o detalhe. Os cristãos, eles estavam reunidos como igreja nesses grandes centros urbanos, porém os cristãos, eles se reuniam em pequenas igrejas domésticas, porque na verdade eles ainda eram uma minoria. E por isso algumas questões se levantam naquele momento e naquele contexto apocalíptico. Como é que uma minoria cristã sobreviveria a tanta pressão cultural, política e religiosa? Como é que eles andariam na linha quando se pensa do ponto de vista espiritual, sendo eles minoria? E aqui nós aprendemos uma coisa muito importante quando a gente pensa sobre as lutas que a igreja enfrenta aqui na terra. Porque as palavras de Cristo, naquele momento, estão sendo endereçadas, estão sendo enviadas, as mensagens, as cartas de Cristo, que ele está dando na mão de João para que João envie para 7 igrejas, na verdade, elas têm uma grande função. Vejam bem, igrejas pequenas, igrejas domésticas, igrejas que funcionavam sobretudo dentro de casas, dentro de grandes centros urbanos, sofrendo todo tipo de pressão, pressão cultural, pressão religiosa, pressão política. A pergunta é, como é que essa igreja tão pequena sobreviveu nesse contexto? E aí é que está o detalhe, é que as mensagens enviadas, as mensagens apocalípticas enviadas a essas igrejas, na verdade, elas tinham uma função: fortalecer a fé dos crentes. Jesus, por meio de João, está enviando 7 mensagens profético-pastorais. Mesmo porque a condição espiritual dessas igrejas, à luz do próprio holocausto que estava por vir, é o que irá dominar as próprias preocupações de João nos capítulos 2 e 3. Então, o primeiro passo para que o reino de Deus seja disseminado na terra é exatamente consolidar
a saúde espiritual das igrejas. Deus escolheu a igreja para ser a voz profética do seu reino no mundo. Deus deu autoridade à igreja para ela ser a voz que anuncia que há esperança para este mundo quebrado, gente. Essa é a segunda coisa que eu quero destacar. É por isso que Jesus está interessado em fortalecer a fé desses crentes. É por isso que no Apocalipse nós ouviremos coisas do tipo: perseverem até o fim e vocês serão salvos. Como eu tenho orgulho de vocês, como eu tenho orgulho do trabalho de vocês. Jesus o tempo todo dizendo assim: eu sei que vocês também precisam repensar, precisam se arrepender, como a igreja de Éfeso e outras igrejas, dentre essas 7 igrejas. Eu sei que vocês são igrejas imperfeitas, porque não existe igreja perfeita, mas o tempo todo Jesus está dizendo: mas eu quero que vocês permaneçam fiéis. Fiéis a quem? A mim. A igreja precisa ser fiel apenas a Cristo. A igreja foi fundada para Cristo, a igreja recebeu uma missão de Cristo e a igreja precisa sinalizar na terra o reino de Cristo. E Cristo faz de tudo para que a igreja não perca o seu ânimo, não perca a sua fé, não perca a sua alegria, não perca a sua vontade de ser essa voz profética. Então a palavra que eu tenho para você é: nunca se esqueça, Jesus nunca abandonará a sua igreja. Jesus nunca deixará de estimular, nunca deixará de encorajar, nunca deixará de fortalecer a vida daqueles que querem ser fiéis ao reino dele aqui nessa terra. Por isso, a importância da igreja para Jesus. Porque se, em primeiro lugar, Jesus está escolhendo a igreja para cumprir esse papel, em segundo lugar, Jesus está enviando cartas de cunho profético pastorais para fortalecer essa igreja, para que essa igreja não se renda à pressão desse mundo. E aí que está o detalhe. Com exceção de Tiatira, todas, preste atenção, em terceiro lugar, como é importante a gente pensar sobre as igrejas a partir do Apocalipse. Porque com exceção de Tiatira, todos tinham templos dedicados aos seus imperadores. No Império Romano, todos tinham sacerdotes e altares, que eram altares dedicados aos imperadores, exceto Filadélfia e Laodiceia. Ou seja, em praticamente todas as cidades, você tinha a pressão idólatra, você tinha a influência da idolatria, muita gente se rendendo ao politeísmo, aos outros deuses imperiais. Ou seja, o problema da idolatria imperial era real naqueles tempos. É por isso, irmãos, que a gente precisa olhar para o Apocalipse e lembrar que a igreja, então, precisa compreender o conceito de adoração. Em terceiro lugar, eu quero observar isso aqui quando Jesus endereça mensagens profético-pastorais para as suas igrejas. O conceito de adoração é um aspecto importantíssimo no livro do Apocalipse. Por quê? A pergunta que vai se fazer o tempo todo na literatura apocalíptica é: quem nós vamos adorar? Quem é o nosso Senhor, César ou Jesus? A quem nós vamos prestar culto, meus irmãos? Devemos nos lembrar de que hoje o que está matando as igrejas é que muitas das nossas igrejas estão cultuando personalidades, cultuando ideologias, igrejas que estão se desviando da simplicidade do evangelho, estão flertando com as estruturas desse mundo, no lugar de nós estarmos vivendo em função de Cristo, pregando a cruz de Cristo, pregando a sabedoria de Cristo, pregando tudo aquilo que Cristo nos ensinou, porque nós já temos um Senhor, nós já temos um rei, nós já temos um general, nós já temos um comandante. Nós precisamos lembrar disso. Por isso que eu gostaria que nessa hora você refletisse. Você ainda crê que a igreja é muito importante para Jesus? Você crê que Jesus, ele fortalece a igreja porque ele entende que a igreja é a voz profética de Deus para esse mundo? E em terceiro lugar, será que nós temos adorado a Jesus, que é o nosso único Senhor? Ou, em nome daquilo que nós queremos conquistar nesse mundo, estamos abrindo mão da nossa fidelidade a Cristo para flertar com aquilo que as estruturas humanas podem nos oferecer? E a pergunta que se põe é: como está então a saúde de nossa igreja? Nós fazemos parte da igreja. Será que temos ouvido a voz do Espírito? Será que temos adorado a Jesus? Vamos pensar sobre isso. E que Deus te abençoe. E que você seja uma igreja totalmente fiel a Jesus. Um grande beijo para você e até o próximo Entendes o que Lês? Um programa da Igreja Batista em Moraes Camburi,
feito aqui por mim, pastor Osés, pastor Sênior dessa amada igreja. Um grande abraço, espero que essa breve reflexão faça você pensar. Adore apenas a Jesus. Um abraço.